pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Live Paralímpica e hoje a gente vai falar sobre futebol de cegos, a modalidade em que o Brasil é campeão paralímpico, é campeão mundial e tem muita competição aí pela frente, esse ano que vem, até Paris. E hoje quem vai conversar com a gente é o Fábio Vasconcelos, técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos. Fábio, muito obrigada por ter topado participar aqui da live. Olá pessoal, eu que agradeço, estar aqui conversando de futebol, nesses últimos 2 anos antes de Paris, tão importante para a seleção brasileira. Boa, Fábio. Fábio, queria já começar perguntando o caminho para Paris, né? A gente agora em agosto teve um marco de 2 anos, exatamente 2 anos no dia 28 de agosto, e eu queria saber o que a gente tem aí pelo caminho do futebol de cegos até Paris. É um ciclo diferente, São 3 anos só, muito curto. Então a gente tem que fazer uma nova organização. Mas o Brasil teve uma competição aqui em São Paulo, um mês aí atrás, que a gente teve a oportunidade de botar a principal e a de base, uma competição muito importante, que veio a Argentina, que sempre é um rival muito forte. Sim. E veio a Colômbia também, com a seleção forte, então, e a seleção A e B, veio o Chile também. Então a gente teve a oportunidade de botar os meninos para jogar, todos os atletas, e a gente teve a felicidade de conquistar, sempre o objetivo, o Brasil onde entra, com o objetivo de tentar ser campeão. E por surpresa a gente conseguiu a seleção B ser vice-campeão, Então foi uma competição que ajudou bastante. Aí veio o Grand Prix agora no México, faz 15 dias. Competição muito difícil. A gente foi para a final com a Argentina e conseguiu o título nos pênaltis. E agora está na França, está tendo agora uma competição lá que foi a Sub-23, contra as seleções principais lá dos outros países, da Europa principalmente, a Alemanha, a Romênia. Foi o Japão, lá da Ásia, então está jogando lá. Então está sendo um ciclo pequeno, mas está tendo várias competições que eu acho que vai ajudar bastante para a gente chegar muito forte no próximo ano para a PAN e Mundial, para tentar a classificação para Paris. Essa quantidade de competição é importante justamente para isso, Para testar os atletas, até para você depois ter essa noção de como compor melhor o time para as competições principais? Justamente, e tradicionalmente o futebol de 5 quase não tem competição, É 1, 2 no máximo por ano. Esse ano foi um ano diferente, a gente vai ter 4 competições, Então bem interessante para a gente botar principalmente os jogadores mais jovens. Os jogadores mais experientes não, são jogadores rodados já, experientes, que quando chega na hora do jogo eles não sentem o jogo, a competição. Sim. Mas esses mais jovens precisam, A gente fazer uma transição. E a gente está com essas competições, dando oportunidade para eles jogarem, sem muita pressão também, porque não é chegar os atletas jovens na seleção de base e jogar para obrigar a ser campeão. Então a gente tem que saber fazer essa transição e está sendo bem feita, Os atletas estão assimilando bem, Na seleção principal, agora no Grand Prix no México, a gente levou alguns jovens como o Maxwell, O pessoal mais jovem, e eles estão entrando na medida do possível, o Maicon, E a gente está colocando na hora certa, para não deixar muito peso para eles. O peso maior é para aqueles jogadores mais experientes. Mas está sendo bem interessante essas competições e os jogadores estão correspondendo bem. Bom, e Fábio, esse ano a gente ainda tem uma competição muito importante para o futebol de cegos, que é a Copa América, A gente teve o Grand Prix recentemente, que a gente já conquistou uma vaga para o Mundial, do ano que vem a gente já vai falar do Mundial, que é outra competição importantíssima para o Brasil, tradicional até para o Brasil enquanto campeão. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a Copa América. Então eu queria que você contasse um pouco mais como é que está essa preparação, se você já tem aí em mente como é que vai compor essa seleção que vai para a disputa. A Copa América, competição na Argentina, sempre é muito difícil jogar na Argentina. Eu tive a oportunidade de jogar 3 competições lá, Uma como goleiro e 2 como técnico. Mas são competições difíceis, que lá o pessoal, o público assiste, torcem bastante, Lá chamam os morcegos, a torcida é muito forte. E eu vou levar, já estou praticamente com a convocação pronta, E é como eu falei, o ciclo é muito pequeno, então não tem como muito, apesar que eu classifiquei já, para o Mundial, a gente classificou já no Grand Prix do México, mas eu vou levar uma base, vou levar 2 jogadores mais novos, mas vou levar uma base, A gente não vou tirar a base porque próximo ano a gente não tá, a gente fala em Paris, mas o Brasil não estava ainda, Sim. O Brasil garantiu vaga para o Mundial, e para o Parapan, mas a gente tem que conseguir a vaga de Paris no próximo ano, então eu não vou botar o grupo experiente, uma base experiente, que já vem jogando há bastante tempo, e justamente também para não botar os pirralhos, os jogadores mais novos na Argentina, que a pressão é tão grande, entendeu? Então termina às vezes dando um efeito contrário, mas eu vou conseguir levar uns 2 atletas mais jovens, mas sem tirar o foco da seleção principal, que, como eu falei, o ciclo é muito pequeno e a gente tem o objetivo
de chegar no Mundial para garantir vaga, né, para Paris. É interessante essa mescla, né, de jogadores mais novos com a galera mais experiente, como o Jefinho, o Ricardinho, o Damião, para pegar um pouquinho mais ali de bagagem, né, ouvir ali uma voz da experiência, né, conversar com esses atletas. Eu acho isso muito interessante, essa mescla, né, que o esporte coletivo ele proporciona, né, para os atletas mais jovens, né, de estar ali dividindo ali o time, dividindo ali a camisa, dividindo a responsabilidade, né, de conquistar um título, de ganhar uma partida, né? Eu acho isso muito bacana, né? Que o esporte coletivo traz. Com certeza. E o que eu falo, renovação não é só a gente chegar a ter uma seleção de base, né? Que antigamente não tinha, as outras comissões não conseguiram fazer isso. A gente, através da CBDV, né? Com essa gestão aí de Zé Antônio e de Helder, e o CPB, com o Misael aí, né? E o Hanson, com esse centro de referência, que para mim foi o maior legado que o Rio 2016 deixou. A gente tem a oportunidade de convocar uma seleção de base praticamente todas as fases, que a principal vem, a seleção de base vem. Mas não é só esse treinamento, a gente tem que saber inserir ele, né? Antigamente, quando era goleiro, chegava um jogador mais jovem, um exemplo, Ricardinho, com 17 anos. Foi para o Mundial 2006 na Argentina já para resolver o Mundial. Então, né? Que pressão, que responsabilidade. Jefinho chegou com 14, 15 anos na seleção, já na seleção principal. Hoje não, hoje a gente tem uma seleção sub-15, né? Tem uma seleção sub-23 para chegar na principal. Então hoje o trajeto está sendo correto, né? A gente não está pegando um jogador jovem jogando já dentro de uma fogueira, dentro de uma competição de nível alto. Então a gente está conseguindo fazer essa transição bem feita. Aí realmente isso daí é um trabalho de renovação, né? Que em média um atleta como Thiago Paraná, Jardiel, Maico, né? Que são jogadores hoje a nível de Paralímpico, é em média de 8 a 10 anos para ele estar preparado para um alto nível. Então a gente tem que fazer essa transição certa e a gente está tendo a oportunidade, com a estrutura que a gente tem hoje, né, de dar passo a passo para sempre estar tentando renovar aqueles atletas e chegar para resolver, né? A exemplo de Jardiel, já é realidade, Paraná, que já vem a seleção de base, né? O Jonda está treinando aí, tem vários jogadores que estão surgindo aí com potencial, mas justamente porque a gente está fazendo a etapa por etapa, sem pular etapas, né? Sem pular fases para eles chegar com qualidade na seleção principal. Boa, muito bom. Fico muito feliz de saber desse trabalho, né, que o Futebol de Cegos tem desenvolvido, a CBDV junto com o CPB tem desenvolvido para essa modalidade. A gente sente muito, né, exatamente isso que você falou, o atleta novinho, coitado, chega numa competição importante, você vê no rosto ali dele, né, tipo, meu Deus, que pressão, eu tô aqui do lado de uma Argentina, do lado de uma... E dentro mesmo da própria seleção, nossa, eu tô aqui do lado do Ricardinho. Sente aquela pressão, né? Então é legal vocês irem fazendo esse trabalho, né? De ir inserindo aos pouquinhos, isso é muito bacana. A gente com certeza vai ver o resultado 24, 28, 32, ainda tem... O Brasil aí tem uma tradição muito grande na modalidade, né? E com certeza quer manter, né? A gente pensa sempre nisso, né? Em manter ali o título de campeão paralímpico, de campeão mundial. E, Fábio, a gente falou de Paris, né? E do Mundial. A gente não está garantido ainda em Paris, né? O que o Brasil precisa fazer para se garantir nos Jogos de Paris? É o que eu sempre falo, né? Com os atletas e minha comissão técnica, né? E é que a gente tem que passar passo a passo. Hoje a gente pensa nessa fase que está sendo agora, começando hoje, depois vai ter a Copa América, a gente vai dando passo a passo, que o esporte coletivo, futebol em específico, é muito dinâmico, né? Tem muito contato, tem muita lesão. Então, por exemplo, em 2016 eu estava com a seleção pronta aqui na aclimatação, aqui no CT, e a gente já vinha Ricardinho com uma lesão muito séria, ninguém sabia se ele tem condição de jogar, e a gente perdeu ele faltando 10 dias, Jefinho não, Biozinho e Gleidson, foi cortado aqui Então a gente não tem como pensar muito na frente, a gente faz um planejamento, né, pensando no Mundial de Parapan, né, lógico, pensando em 2024, mas que a gente vai passo a passo, né, sempre conversando com a comissão, sempre fazendo um trabalho bem feito, que esse trabalho que a gente faz aí hoje, não só sou eu, não é só os atletas, né, tem a parte da fisiologia, que é o professor Alexandre, nutrição, que é com o Vivi, preparação física é com o Edson, né, a parte médica com o Egis e com o fisioterapeuta Alex, então é uma equipe multidisciplinar que a gente está fazendo esse trabalho. Mas o pensamento hoje é chegar na Copa América, chegar bem na Copa América, representar bem o país, brigar por mais uma medalha de ouro, um título aí, né? E pro próximo ano virar a chave, aí é uma chave decisiva, tanto para a Pan como Mundial, para garantir vaga para 2024, né, em Paris. As duas competições valem vaga para Paris, vale, para a Pan e o Mundial? O Mundial vai ter até uma mudança, né, agora, era só o campeão mundial que garantia vaga. Né, e depois era 2 em cada continente. Agora não, esse Mundial agora vão ser 3 vagas e para o Parapan fica só uma vaga. Só o campeão? Só o campeão. Mas eu acho mais justo
Até com certeza vai ser uma Paralimpíada 2024 mais difícil, vão classificar 3 no Mundial, antes era só um. Então sempre antes, 2 de cada continente e um país muito nível baixo. Mas eu acho que foi justo ser 3 no Mundial, né? 3 países classificados e um Parapan. Então a gente primeiro vai tentar conseguir vaga ou no Mundial ou no Parapan, né, para depois pensar em 2024. O pódio no Mundial, então, já garante aí quem não consegue pela competição continental, né, que no nosso caso é o Parapan, garante ali a vaga, o grande campeão. E no caso, se o campeão já tiver vaga, por exemplo, no caso do Brasil, né, a gente já garantindo a vaga no Mundial, chegando no Parapan, o segundo colocado garante, é isso? Se der uma final mundial lá, Brasil e Argentina, então no Parapan vai ser o terceiro colocado e já entra. Então a gente já consegue puxar um do nosso continente. Tá. Olha, fica até, você falou, é justo, né? Mas fica mais fácil de você prever até um cenário, né? Então quem já foi para o Mundial ali, quem já vai para o Parapan, já as seleções que ainda não conseguiram a vaga, né? Não, o Brasil já tem, a Argentina também foi para o pódio, então o Parapan já fica mais desenhado, né? Até para as outras seleções. E aí, Fábio, eu queria te perguntar quais são os principais adversários do Brasil, né? Vamos primeiro falar de Copa América, né? Que é a competição desse ano, mas também queria que você fizesse uma projeção já para o Mundial, o que a gente tem aí de principais adversários. O futebol de cego, né, em geral, está evoluindo bastante no mundo todo. Isso é interessante, mas tem uma Argentina que é muito forte, né, no nosso continente, mas sempre a gente está jogando com eles, são seleções que sempre fazem jogos muito difíceis. Tem a China, né, que é um país forte. Tem a Colômbia também, que tem 2 jogadores ou 3 diferenciados. Tem os países da Ásia lá, como o Irã, né, que fez a final com a gente em 2016, aí está vindo forte. Então tem o europeu, a Turquia, que está evoluindo, a Inglaterra. Então tem algumas seleções que sempre são jogos difíceis, né, que a gente tem que trabalhar, tem que estar com a equipe preparada, com vários sistemas de jogos, cada adversário a gente joga de uma forma. E como eu falo sempre para os atletas, a gente vai para uma competição, o objetivo é ganhar medalha, né? Não é jogar bonito, não é fazer espetáculo. A gente vai pensando passo a passo com algumas formas de jogar, a gente conhece a maioria dos países, nossos adversários a gente conhece, mas sempre pensando passo a passo, jogando de acordo com o objetivo principal, que é o título, né? A gente não vai para dar espetáculo. Se der para dar espetáculo, jogar bonito, melhor. Sim. Mas se não é o objetivo da gente, primeiro é classificar na primeira fase, chegar no mata-mata e classificar para a final, consequentemente tentar um título. Essa parte do espetáculo a imprensa adora, aqueles lances belíssimos. Nossa. O público também, isso, né? Realmente, mas é isso, o foco é a medalha, o espetáculo é a parte. É a parte, com certeza. É isso aí. Tá. E, Fábio, muda muito o estilo de jogo? Qual que é a sua análise? O pessoal da Europa, da Ásia tem um estilo de jogo muito diferente, tanto do Brasil, mas pensando nas Américas, muda muito o estilo de jogo? Como é que você percebe? Muda, a Europa é muita força, né? Por exemplo, da Inglaterra, lá é um país muito fortes, a Ásia também, é um país jogador mais forte. E aqui, apesar que a Argentina tem muita marcação, mas sai mais pro jogo. Mas aqui o nosso continente aqui, eu acho que é um jogo mais, o pessoal sai mais pro jogo, é um jogo mais, eu acho mais bonito de assistir, do público assistir. Mais dinâmico, talvez. Mais dinâmico, são seleções que saem muito pro jogo, deixam o adversário jogar, mas que saem pro jogo. E lá na Europa não, tem uns países muito fortes, eles trabalham muito essa parte física, essa parte de força, né, como também na Ásia. Mas é o que eu falo, a gente treina para pegar vários países, vários continentes, né? E de acordo com o adversário a gente joga como é para jogar. O Brasil é preparado para jogar tanto para jogar dando espetáculo, né? Com habilidade, como a gente tem exemplo de Jefinho, Ricardinho, jogador diferenciado de Jardiel, como jogador de força também. O Brasil, a gente na parte da fisiologia hoje, na nutrição, trabalhando muito a força dos atletas, porque a gente estava com muita dificuldade de entrar nos adversários. Os adversários jogavam muito lá atrás, com os 4 atletas. E a gente, um exemplo de Ricardinho, para bater nos caras, não estava conseguindo terminar o jogo muito desgastado. Então, o Alexandre, na parte da fisiologia, né, com o Vivi na parte da nutrição, eles estão fazendo um trabalho para os atletas ganhar mais massa magra, ganhar mais força. E a gente está vendo um resultado bem interessante, sabe? E é o que eu digo, se vier uma equipe forte, né, a gente tem também atletas mais fortes hoje, como o Cássio, que é um dos jogadores mais fortes do mundo. E, como sempre, não pode perder o que o Brasil tem de melhor, que é a habilidade, né? É a qualidade, eu acho, tática mesmo. Hoje a gente tem muita linha de passe, os jogadores têm opções, não é só para ir para o individual o tempo todo. A gente tem um pivô referência como o Nonato, que é um dos melhores pivôs do mundo. Então a gente tem vários sistemas de jogo, né, e de acordo com o adversário a gente monta, né, e até agora no momento está dando certo, a gente está conseguindo manter essa hegemonia. A gente sabe que não é fácil, todo mundo quer ganhar do Brasil. A equipe a ser batida, né? A equipe a ser batida. E eu vejo vários países que eu já fui, todas as Paralimpíadas eu já fui, né, como goleiro, como treinador. E tem país, um exemplo, 2016 na estreia contra o Marrocos, ninguém conhecia nem Marrocos, uma equipe fraca, e a Marrocos fez um grande jogo na estreia com a gente.
A gente estava perdendo de 1-0, virou o jogo para 3-1. E depois dos outros jogos eu fui assistir o jogo do Marrocos, eu não vi isso, não é Marrocos, né? O time que jogou com a gente há 2 dias atrás. Então é o que eu digo, os times dão tudo contra o Brasil, né? Então não é fácil o Brasil manter essa hegemonia, mas estamos aí trabalhando, né? A gente é profissional, a gente vive disso e tem que estar sempre tentando manter essa hegemonia. Bom, e Fábio, você já comentou que o Brasil se destaca muito, né, pela habilidade, pela tática, mas eu queria ter uma análise um pouco mais profunda sua. O que faz o Brasil ser tão bom? O Brasil ganhou todas as Paralimpíadas, nunca ficou de fora desde que a modalidade faz parte do programa dos Jogos desde 2004. O Brasil se mantém aí, né? A equipe é ser batida, como a gente já comentou aqui, mas eu queria uma análise mais profunda tua do que faz o Brasil ser tão bom. Por que o Brasil é tão bom? Não é à toa que o Brasil é o país de futebol, né? Mas eu vou falar em específico, depois que eu assumi treinador 2003 até hoje, eu tive a felicidade de pegar uma estrutura muito boa, né? Esse centro de treinamento aqui, para mim, foi fundamental, está sendo fundamental para o nosso planejamento. A Confederação também, a CBDV, né? O pessoal tem uma visão em termos de equipamento, que a gente está solicitando, o CPB e CBDV estão disponibilizando para a gente. Isso é bacana. Então não é só o jogo, não é só a vitória, né? Tem uma equipe multidisciplinar por trás. A gente conseguiu mudar algumas coisas, os atletas que não são profissionais, porque o problema da gente é o quê? Os atletas treinam aqui no CT, uma vez por mês e média, e voltam para as casas deles. E a gente passa a parte física, né? Alexandre com o Júnior passa, prescreve para eles fazerem em casa. E aqueles atletas que não estavam fazendo, eu consegui aos poucos, com essa seleção de base, né? Fui elevando o pessoal, botando um nível melhor do pessoal mais jovem, e fui treinando os atletas que realmente não são profissionais. Então os atletas que não são profissionais hoje não têm espaço mais na seleção brasileira. Eu prefiro pegar até um atleta mais jovem, que a gente vem formando, que talvez não seja nem o ideal hoje para o momento da competição, mas eu prefiro botar ele ali, entre os 8 atletas ali, para ele ganhar experiência, mas eu sei que ali, uns dias mais na frente, ele vai ser um profissional, então isso faz diferença. Hoje o grupo de atletas do Brasil é muito profissional, todos voltam para casa, treinam. O exemplo maior foi na pandemia, a gente passou 2 anos sem contato com esses atletas, só prescrevendo os trabalhos, cada um na sua realidade, na sua casa, e quando chegou aqui, praticamente com 2 meses a gente conseguiu chegar ao grupo, já o grupo todo homogêneo, um grupo com potencial. Então é um conjunto de fatores, né, essa estrutura de organização em cima de comitê e confederação, a comissão técnica multidisciplinar e os atletas quererem ser profissional. A dedicação deles, né? É o que eu falo a eles sempre, eles são todos profissionais, todos têm uma bolsa, recebem uma bolsa da Loterias Caixa, então ele não está fazendo favor para ninguém, eles vivem disso hoje. Né? Então eles têm que treinar. Ou eles treinam, né? É o que eu falo sempre. Por isso que eu briguei muito pela seleção de base. Não foi fácil no começo. O pessoal dizia, não tem orçamento para a base, tem a principal. Teve gente que disse, se preocupa com a principal, porque senão tu está muito preocupado com a base e se tu começar a não ter resultado, tu vai perder teu cargo. Mas eu briguei, eu corri atrás, fui atrás de umas pessoas que eu sei que amam futebol, estão na gestão hoje do CPB e do CBDV e fui mostrando, comprei essa briga. Mas por quê? Quando eu fui atleta, a gente chegava à convocação em janeiro, um exemplo, a gente já sabia os 10 que iam em novembro para a Paralimpíada. Por quê? Porque não tinha sombra. E o atleta, se não tem concorrência, ele não vai fazer a parte dele. Ficava numa situação confortável. Zona de conforto o tempo todo. E hoje a gente fica olhando lá atrás, cada posição pelo menos tem 3 atletas com nível de ir para uma Paralimpíada, para o Mundial. Então isso daí foi o que a gente fez, né? Não é fácil. Isso demora um pouco, mas a gente já conseguiu manter, né? Eu manter na comissão, veio os resultados, os resultados vieram e hoje é uma realidade. Hoje, né, a seleção de base, com 9, 10 anos com esse trabalho, já tem aí um Paraná, um Jadiel, um Maicon, um Jonathan, um Aleph, um Sami. A gente tem a base, hoje 70% da seleção brasileira, da principal, já veio esse trabalho de base que a gente está fazendo há 10 anos. Além de tirar os atletas que estão na principal dessa zona de conforto, né, de falar, opa, tem gente que pode pegar o meu lugar ali, né, numa disputa de Paralimpíada, de Mundial, mas tem também a questão da lesão, né, como você bem lembrou de 2016, se um atleta importante lesiona, você não fica sem ali um atleta para colocar, assim, uma opção para colocar numa competição importante. Acho que isso também traz uma segurança para vocês enquanto comissão técnica, né? Com certeza. O exemplo foi agora no Grand Prix do México, né? O Luan machucou, entrou o Matheus e deu conta do recado, né? Então a gente tem a opção de algumas competições, deixar Ricardo, deixar Cássio. A gente foi para a Copa Tango, né, no começo do ano lá na Argentina. Não foi Cássio, não foi Ricardo, não foi Jefinho, não foi Nonato. E a gente levou essa seleção, o pessoal mais jovem, chegou lá e foi campeão. Ganhou da Argentina principal 2 vezes. Então é o que eu digo, esse trabalho de base é muito importante para dar mais opções.
Os atletas estão mais, né, os atletas da seleção principal sair da zona de conforto e eles sabem hoje, se eles não treinarem, eles ficam fora. Então isso é muito importante para a gente da comissão. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho de médio e longo prazo, mas a gente conseguir implementar, né, e hoje realmente quem está na seleção principal são atletas profissionais. Até você falou da época da pandemia, né? Eu lembro que eu conversei aqui na Live Paralímpica também com o Nonato, o Ricardinho, a gente fez uma live pro Comitê Internacional e todos os dois falaram exatamente isso, né? Que tinham toda uma sequência de exercícios, de compromissos que eles realmente precisavam seguir para a seleção, né? Enfim, estavam em casa, mas não estavam em casa o dia inteiro deitado no sofá, né? Estavam realmente fazendo ali os exercícios, fazendo as coisas que precisavam, mantendo a alimentação. Isso foi muito interessante de ver, né? O quanto eles realmente se dedicavam e continuavam, né? A gente não sabe ainda, né? No começo a gente não sabia se a Paralimpíada ia acontecer ou não, depois que ela foi adiada, né, para a Olimpíada de Tóquio, mas mesmo assim eles continuaram ali naquele empenho e é muito reflexo disso, né, da mentalidade da comissão, do que vocês passam para os atletas e até essa situação, né, de eu não posso deixar de treinar porque tem uma molecada vindo aí, forte também, que pode pegar aí minha vaga para a competição, né? Então isso é muito bacana, porque realmente estimula de todos os lados, todo mundo, a molecada também vai para uma competição como a Copatão. Não, eu tô vindo substituir o Ricardinho, eu tô vindo substituir o Nonato. Também estimula eles, né, a continuar treinando, a se dedicar também, tanto quanto os outros atletas. Isso é muito bacana de acompanhar, né, essa evolução da modalidade. E Fábio, você já comentou, né, que você era goleiro da seleção e agora você está como técnico. E eu queria que você fizesse uma análise ao longo desses anos, né, que você está com o futebol de cegos. O que mudou no futebol? A gente já falou do que mudou no futebol aqui no Brasil, né, a profissionalização dos atletas, mas eu queria uma análise um pouco mais ampla, assim, o que mudou desde 2004, por exemplo, que o futebol entrou no programa dos Jogos Paralímpicos até hoje. O que você avalia aí do mundo em relação ao futebol de cegos? Eu fui 3 Paralimpíadas como goleiro, né? 2004, 2008, 2012 e tomei a decisão de parar em 2012. Mas eu acho que todas as comissões que passaram têm a contribuição delas. É tanto que ganharam praticamente tudo, né? Mas tudo evolui, né? Tem uma evolução. Quando eu assumi em 2013 como técnico, uma das coisas que eu tenho convicção é que eu trabalhei sempre no futsal convencional como técnico de futsal, de alto nível lá na Paraíba. Né? Então eu tenho uma convicção que dá para trazer algumas coisas do futsal convencional para o futebol de cego. Né? Então foi o que eu implementei, né? Consegui. No começo não foi fácil, os atletas, né, começaram a ter uma dúvida, porque toda mudança não é fácil. Sim. Mas eu fui implementando aos poucos, né? E eu consegui a confiança dos atletas, implementar muitas coisas do futsal convencional para o futebol de cego. Então isso foi bem interessante, porque minha preocupação era o quê? Sempre usar o nosso ataque, o Ricardinho, até o Misael, né, o Jefinho, os caras iam para cima de 3, 4. E às vezes não tinha uma linha de passe, às vezes não tinha opção do outro lado, então era muito desgastante para os atacantes. Então eu mudei algumas coisas, às vezes boto um pivô referência, boto um ala, sempre o ataque com 3 ou com 4, já para tirar a cobertura dos adversários. Então essa metodologia do futsal convencional para o futebol de cego eu achei que foi fundamental, né? E também montar essa equipe multidisciplinar, a comissão técnica, né? Que antigamente, até por estrutura, talvez por orçamento, eles não tinham essa opção. E também as outras comissões não tinham um centro de treinamento como esse de São Paulo. Sim. Mas hoje essa equipe também é multidisciplinar por trás de mim. Hoje eu só me preocupo só no meu treinamento técnico e tático, né? Essa parte física, a gente planeja junto, né? Mas eu dou autonomia a todos, cada um da sua área, nutrição, Vivi, Alexandre, cobro sempre resultado. Que eu falo a eles, sempre o treinador está em cima, né? O treinador, o primeiro que cai é o treinador. Eu digo, então todas as áreas têm que andar, eu dou autonomia a eles, mas eu quero o resultado. Né? Então essa equipe disciplinar também ajudou bastante. E essa mentalidade, essa filosofia de profissionalismo dos atletas. Né? Eu cheguei ao ponto de 2014, tive que acordar um jogador, um dos melhores jogadores do mundo, mas ele não treinava. Em 2013 eu conversava, por sinal eu joguei com ele, amigo meu, né? Mas quando chegava na fase ele não melhorava, não evoluía, e a gente começou a fazer avaliação. E fui conversando com ele em 2014, tomei a decisão de tirar ele, levar um atleta jovem, levar um atleta com 17 anos para o Mundial, sabendo que esse atleta jovem não ia jogar, né? Sabendo que eu estava correndo um risco, se eu perdesse o Mundial 2014, podia ser que até que eu não estivesse mais nem aqui falando, né, que eu precisava do resultado, porque o Mundial 2014 era a competição mais importante. Foi o divisor de água para mim, né, a parte da comissão. E cortei, né, tomei a decisão, os jogadores, alguns no começo, né, daquele susto, teve né? Susto, mas é uma decisão minha, aí sempre eu como comandante, a decisão é minha, nunca cheguei para um jogador,
qualquer jogador que seja lá, perguntando o que é que acha. Não, a decisão é minha, tem que ser a decisão minha, converso, mas ali eu tomei a decisão de cortar esse atleta. Eu tive a felicidade de ser campeão e dali deu um choque nos atletas. Ele viu que realmente eu tinha coragem de tomar decisão, é o que eu faço o dia todo, tomar decisão. Né? E daí foi onde eu ganhei o grupo viu que realmente se não treinasse em casa, né, eles não iam dar sequência na seleção brasileira. Então são vários fatores, né? Eu acho que hoje é um outro momento que a gente está vivendo aqui no futebol de cego em especial, mas a gente conseguiu mudar a metodologia dos treinamentos, algumas coisas do futsal convencional para o futsal, né, de cego, a gente conseguiu mudar essa equipe multidisciplinar, a confederação me deu essa condição de botar um nutricionista, hoje tem psicólogo também, de botar um fisiologista. E daí tomar a decisão, eu dando essa estrutura para os atletas, né? Aí tomar a decisão correta. Os atletas ou treinam, se não treinar, infelizmente, não vai ter como ficar na seleção brasileira. Sim, o futebol de cegos é uma das modalidades, né, patrocinada pelas loterias Caixa, e com certeza um apoio fundamental para montar toda essa estrutura, né, que a gente tem hoje com a seleção de futebol. E, Fábio, até queria, você acha que essa tendência, né, que esse trabalho com a equipe multidisciplinar é uma tendência no mundo? Você percebe que todas as equipes também fazem esse trabalho? Você acha que o Brasil dita também um pouco, até por todos os títulos que a gente tem, né, tanto paralímpico quanto mundial? Você acredita que o trabalho que o Brasil faz hoje, ele dita a moda, né, se a gente poderia dizer assim, do futebol internacional? Com certeza. Hoje todo mundo, né, observa o que a gente faz, sempre quando a gente faz alguns cursos que o CPB organiza aqui, a Confederação organiza, sempre o pessoal está perguntando, está acompanhando, né? A Inglaterra hoje é uma estrutura muito forte, né, de monitoramento, essa parte multidisciplinar, fisiologia, nutrição, eles são muito fortes. Tem a Argentina também que está crescendo. Então eles ficam correndo, né? O Brasil já é o espelho, é o país que ganhou tudo, então eles ficam observando tudo que a gente tem. E é o que eu falo na minha comissão, os atletas, sempre a gente está tentando inovar. A gente não pode manter o que eu fazia em 2013, eu não fiz em 2014, o que eu fiz em 2014, não estou fazendo hoje. A gente está sempre evoluindo. O que tem de melhor, de tecnologia, de estrutura para os atletas, para a minha comissão, eu brigo, sempre estou brigando em cima. Loterias Caixa é fundamental nessa bolsa dos atletas. Se não fosse essa bolsa, não sei nem se a gente tinha, né, essa quantidade de resultados, essa hegemonia que a gente tem aí hoje. O atleta precisa, para a gente cobrar, eles precisam receber salário, tá com a cabeça só para treinar e para participar de competições. Então a Loterias Caixa foi muito importante, está sendo importante, né? Foi 2013 que começou o patrocínio da Loterias Caixa. E a gente, então hoje todo mundo, o espelho é o Brasil, o pessoal segue o Brasil e a gente está sempre correndo, sempre inovando, mudando alguns esquemas de jogo. Sempre eu estou inovando, cada competição eu vou com um estilo de jogo diferente, inovo alguma coisa. Então para a gente estar sempre brigando pelos resultados, né? Porque eu falo, os atletas não tem como a gente estar vivendo de história. Ah, ganhei isso, ganhei aquilo, isso não existe no alto rendimento. Enquanto eu vou estar aqui até quando eu estiver motivado para estar brigando competição. Pode ser a competição que for. Na Copa Tango, que eu fui com a base, eu digo a ele sempre, a gente tá vindo aqui para ganhar, né? Porque Ricardinho não veio, Jefinho não veio, Cássio não veio, que a gente vem sempre para ganhar. Agora vai chegar um dia que vai ter algum adversário que vai jogar melhor do que a gente, vai ganhar da gente. Agora, como agora o exemplo que a gente foi para a competição no México, né, o Grand Prix, na primeira fase a gente pegou a Argentina, a gente ganhou de 1-0, faz parte do jogo, o time da gente é muito maduro, a gente, né, o pessoal pensa às vezes, como vai reagir, a seleção brasileira perdeu, isso é natural do futebol, a gente sabe o que acontece. Mas o que eu digo a ele é o seguinte, o Brasil jogou muito bem. Por sinal, fez um jogo melhor do que a final. E a gente foi campeão da final. O Brasil deu 2 bolas na trave, foi ataque com a defesa o tempo todo e os caras foram lá e ganharam o jogo. Parabéns para os caras, né? Mas a gente tem que estar sempre tentando fazer o melhor, sempre tentando inovar, porque a gente sabe que o mundo todo fica se espelhando no Brasil. E estamos aí, né? Estamos aí vivo ainda, sempre conquistando, sempre ganhando e tentar manter isso o máximo possível. Boa. E, Fábio, até para quem está assistindo a gente fala futebol de cegos, às vezes sai um futebol de 5. Essa foi uma mudança recente, né? O nome da modalidade mudou aqui no Brasil. Antes a gente chamava futebol de 5, por conta dos 4 jogadores de linha mais o goleiro. E hoje a gente chama futebol de cegos. E, Fábio, não foi só essa mudança que a gente teve recente, né, na modalidade, a gente teve uma mudança também em relação ao tempo de jogo. Queria que você explicasse para o público essa mudança e o impacto dessa mudança também nas equipes. É uma coisa que eu não sou de acordo, né? O pessoal do subcomitê de futebol da IPSA, por sinal, estou fazendo parte, né? Como técnico, representante do futebol de 5 no mundo, o futebol de cego, né? Como mudou. E eles gostam de mudar muito. Eu acho que, assim, o futebol de cego é muito próximo do futsal, praticamente a mesma regra do futsal convencional. Que eu acho isso interessante. Tem muita gente que não conhece o futebol de cego. Quando chega e está vendo uma televisão, quando está assistindo algum jogo, é muito fácil a gente explicar.
E o pessoal do subcomitê da Y, lá do futebol, não entende, gostam de mudar. Todo ciclo muda alguma coisa, eu não entendo por quê. Algumas coisas até São para melhor, importantes, importantes, sim. mas esse do tempo, eu achei que foi um atraso, foi um passo para trás. Tem algumas seleções que estão evoluindo bastante com o tempo cronometrado, porque antes não era, né? Antes era 25 aberto. Tá. Só os últimos 3 minutos que eles cronometravam. Agora ficou 20, igual ao futsal convencional, 20 cronometrado, que eu acho mais justo. Porque antigamente a bola saía para o escanteio, para o lateral, a bola estava correndo, o tempo correndo, o tempo correndo. Tem seleções que não treinam, né? São seleções amadoras, às vezes, porque não querem mesmo, né? Não tem estrutura. Não tem investimento. Não sei. Sim. Mas beneficiava eles. Aí botaram 20 cronometrados. Aí realmente, quem não treinava, quem não tinha um modelo profissional na modalidade, não chegava. Aí tem um exemplo aí, até recente agora, em Tóquio, né? A China foi com 6 jogadores de linha só. Por causa da pandemia, eles preferiram levar menos atletas e jogaram o campeonato todinho, um time profissional, um time que corre, então jogou a competição todinha sem ter lesão. Tem a Inglaterra que está evoluindo bastante, a Argentina, aí eles foram botaram para 15 cronometrados, que eu não entendi, tentei justificar, fui para a reunião, fui voto vencido, tinham 5 votos, só teve um meu para contra, mas aí eu digo, quem estava votando? Um treinador do B2, um atleta do B2, que nunca viu B1, não acompanha B1, nesses dois, aí tá o grego lá, o Elias, que é o coordenador da Y, do futebol, né? Também era contra, ele que queria os 15 minutos, né? E o outro, uma menina, para você ter ideia, a representante do B1 era uma atleta feminina, que não é nem paralímpico, como é que a menina vai votar? Então foi 4 votos que eu perdi, 4 contra 1, mas eu acho que foi um passo para trás. Vai ter muitos empates. Eu estou pegando o resultado de todos os continentes, né, as competições dos continentes. O Campeonato Nacional do Brasil, eu peguei o resultado dos regionais, eu peguei o brasileiro. E é muita decisão por pênalti. Então, baixou o nível. A gente já viu hoje, né, o pessoal está lá na França, empatou com a Alemanha. Agora, na final do Grand Prix, a gente empatou com a Argentina. Então, infelizmente, foi um passo para trás, mas que o jogo, para mim, na minha concepção, eu tive que mudar o método de jogar. Meu jogador, antigamente o jogo ficava mais bonito, tocava muita bola, né, desgastava o adversário para entrar na hora certa, agora não tem mais como, é pegar a bola é mais corrido, tem né? que ser mais objetivo. E o jogo fica mais feio, mas faz parte, é o que eu digo, a gente tem que se adequar, com esse ciclo não vai mudar mais, eu estou pegando esses dados de todos os resultados no continente, no mundo todo e vou mandar no final, já falei com eles lá que vou mandar para ele, que eu acho que foi um atraso. A Argentina, eu já conversei com os técnicos da Argentina, o técnico da China, todos foram contra. Os países que são de ponta foram contra, né? Então a gente vai tentar, depois de terminar Paris, para ver se a gente consegue retornar para 20. Mas é o que eu falo aos atletas e falo à minha comissão, a gente tem que trabalhar com esses 15 minutos, é o que tem hoje e a gente não tem como estar lamentando. Alto rendimento não dá. Eu chegar lá em Paris, perdeu por causa do tempo. De mais 5 minutos. Perdeu porque perdeu, não tem o que fazer. Mas eu acho que foi um atraso muito grande e vamos tentar reverter isso para o próximo ciclo. Você acredita que por conta dessa nova regra a gente vai ter muitas finais de campeonato decididas nos pênaltis? Já está tendo. Europeu semifinal e as 2 semifinais e a final todas nos pênaltis. Para você ver. Né? Agora no Grand Prix no México, pênalti. Outra semifinal no Grand Prix, pênalti. Então aqui no Brasil, regionais, a maioria dos regionais, semifinal e final, pênalti. Vai ter muitos jogos no pênalti. E para isso eu estou treinando muito penalidade, né? A gente está treinando, por isso que a gente ganhou lá no México também, para adequar, mas eu acho que foi um atraso, né? Eu fico às vezes triste um pouco, porque quem coordena o futebol na Y lá são pessoas políticas, não são pessoas envolvidas com esporte, então eles não sabem. Não está ali no dia a dia da modalidade. No dia a dia, aí só vai pela política, porque é amigo de algum presidente, de alguma pessoa mais forte politicamente, ele entra lá na função porque ele não sabe nem o que é futebol. Esse mesmo é grego, né? Ele foi árbitro em 2004 em Atenas, né? E vem para coordenar, né? E não escuta as pessoas que estão mais envolvidas, mas faz parte e a gente que está nesse alto rendimento aí tem que estar sempre pulando no obstáculo e às vezes eu fico até na dúvida, às vezes eu penso que algumas mudanças, às vezes eu penso que é para prejudicar os países que estão no topo lá em cima, como o Brasil, como a Argentina, como a China. A gente vai se adequando, né, às novas regras e torcendo para que se chegue a uma conclusão de que isso realmente não está sendo benéfico, né, para a modalidade e que seja até alterado, né? Isso não vai acontecer agora, a gente segue, como você falou, a gente segue o ciclo todo com essa regra, mas quem sabe para depois dos Jogos de Paris a gente não tenha essa alteração. E Fábio, até falando de treinar os pênaltis, né, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, que está muito bom, mas queria saber como é que
é esse treino de penalidades, né? É um trabalho duplo, né? Tanto com os goleiros, que são os videntes, né, do time, mas também com os atletas, né, com os jogadores que batem de fato ali o pênalti. Como é que você treina isso e aí eu vou pedir também um pouquinho da sua experiência enquanto goleiro, né? Quanto isso muda, né? A gente tem, né, atletas que batem pênalti de um jeito, mas os nossos goleiros chegam lá fora e encontram outro tipo de batida, né, de penalidade. Como é que funciona isso? A gente treina bastante aqui, né? Eu fui goleiro também, eu lia muito o pé do cego. Então o pé que ele vai bater na bola, eu olhava para onde estava direcionado. Eu não adivinhava, mas eu tinha uma média, tinha uma ideia onde eu queria bater. E muitas vezes eu peguei muitos pênaltis lendo o pé dele. Então o que a gente faz hoje é mostrar ele não direcionar esse pé, nem o pé de apoio, nem o pé que vai bater, ele deixar reto. E na hora que ele vem dar a alavancada, que vai chutar, é que ele direciona a bola. E a sequência, né? Treino, aí vai corrigindo, bateu muito embaixo, no meio, aí o goleiro vai ajudando também, os goleiros também falam com os atletas, ó, o teu pé tá lento para um lado, tá apontando para o outro lado. Aí tem uns atletas já que apontam para um lado, bate no outro. Já dá aquela enganada. Agora no México foi assim, Jardel botou o pé totalmente para um lado, eu tava no banco de reserva e vai perder o pênalti. E o goleiro da Argentina é muito bom de penalidade, e só que o que? Ele botou para lá e jogou no outro lado, e o goleiro caiu num lado, bola no outro. Então a gente vai ajustando no dia a dia, mostrando a eles, o goleiro também vai conversando, né, para quando chegar no pênalti, para mim pênalti é competência. Tem muita gente que diz pênalti é sorte, não é sorte. Para mim é treinamento, é competência, né, que isso faz diferença na hora que vai bater. Então a gente sempre treina, termina uma fase, um momento de treinamento ali de manhã, termina, a gente vai botar pênalti, ou à tarde bota pênalti, toda fase, todo treinamento a gente vai fazendo essas penalidades, que eles vão se aperfeiçoando, a gente vai ajustando, e quando chega no jogo fica uma coisa natural. Eles treinaram tanto que ali já vão bem tranquilo. Já vai estar mais relaxado, mais né? Mais relaxado. Porque acho que essa tensão também de o jogo vai ser decidido nos pênaltis, a gente percebe às vezes que não acontece, graças a Deus, não acontece com a nossa seleção, mas a gente percebe que algumas seleções dão aquela treinada e vai pro pênalti. E o que eu falo, eu digo sempre para meus atletas, o pessoal tem muitos países que jogam com o Brasil para ir para os pênaltis. Ele já entra no jogo, 2 minutos, já começa a mentalidade. Começa a cair. Então, a partir do momento que todo pênalti que a gente for ganhando também, então vai confundir os caras, a gente tem que estar sempre confundindo o adversário, porque eles vão dizer, e agora? Eu vou sair para o jogo, é melhor ganhar, arriscar no jogo ou nos pênaltis? Então, por isso que a gente tem que estar preparado em todas as áreas. Se for para o pênalti é pênalti, se for no jogo é no jogo, mas sempre com o objetivo, o Brasil sempre entra no jogo para ganhar dentro do jogo. Nunca o Brasil, primeiro comigo no comando, eu vou entrar esperando a penalidade. Jamais, eu vou entrar tentando ganhar o jogo. Até arriscando às vezes, saio mais para o jogo, abro muito time. Mas se for com pênalti, a gente tem que estar preparado também, né? Como foi o caso agora do Grand Prix do México, que a gente teve a penalidade e conseguiu ganhar nos pênaltis. Boa, Fábio, eu queria agradecer demais aqui sobre essa aula de futebol de cegos. A gente conseguiu passar aí por todo o caminho até os Jogos de Paris, né? Falta pouco, mas ainda tem muita competição pela frente, ainda tem muita competição importante. O Brasil ainda precisa conquistar essa vaga, né? E a gente acredita que o Brasil vai conseguir essa vaga e vai brigar por mais uma medalha em Jogos Paralímpicos. Queria te agradecer demais aqui pela sua participação, foi muito bacana esse bate-papo. Obrigada. Eu que agradeço aí, né? E quero dizer que a seleção está sempre treinando, sempre focada, né? Para a gente tentar ganhar os resultados positivos aqui para a nossa nação, para o nosso país, que a gente sabe que é apaixonado pelo futebol. Eu que agradeço aí e estou sempre à disposição. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a você também que assistiu aqui a live paralímpica. Não deixa de compartilhar essa live se tem algum amigo seu aí que está interessado saber um pouquinho mais sobre o futebol de cegos. Compartilha aí essa live, deixa aqui seu like e não esquece também de seguir o Comitê Paralímpico em todas as suas redes sociais. Lá no Instagram a gente é o CPB Oficial, no Twitter CPB Oficial e acompanha também as notícias do Movimento Paralímpico lá no nosso site cpb.org.br. Até a próxima live paralímpica!